Aê, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com um conjunto de aulas sobre soluções. Nesta aula vamos falar um pouquinho mais sobre as propriedades coligativas, que são propriedades relacionadas com a obtenção de soluções. Vocês querem aprender um pouquinho mais sobre cada uma dessas propriedades, em relação a exemplos e principais definições? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Continuando com o nosso conjunto de aulas sobre soluções, né? Nesta aula a gente vai comentar um pouquinho mais do que a gente chama de propriedades coligativas das soluções, que são alguns fenômenos que ocorrem a partir do momento que se forma uma solução, em que algumas propriedades relacionadas, por exemplo, com o solvente puro, quando ele está numa solução, foi observado já que as propriedades desse solvente mudam de quando ele está puro ou de quando ele está numa solução com soluto interagindo lá com ele. E essas propriedades são bastante importantes a gente estudar porque a gente está muito acostumado a se utilizar dessas propriedades no cotidiano, né? E inclusive ver e às vezes nem saber o porquê que aquilo está ocorrendo. Então essas propriedades coligativas, elas nada mais são que propriedades, né, de uma solução, propriedades de uma solução que dependem apenas da concentração de partículas do soluto que tem lá. Só que não depende da natureza dele, isso é uma coisa bastante importante das propriedades coligativas. Então, por exemplo, a gente tem diferentes propriedades coligativas. Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês terem uma noção a influência do que esse conceito de propriedades coligativas está querendo dizer. Se, por exemplo, eu tenho dois recipientes com água, vamos dizer assim, com água pura. Os dois recipientes têm água pura. Vocês concordam comigo que numa pressão atmosférica de 1 atm, qual que é a temperatura, ou seja, a nível do mar, vamos dizer assim, qual que é a temperatura normalmente que a água pura vai entrar em ebulição, que vocês estão acostumados a ouvir? Normalmente é a temperatura de 100 graus Celsius, não é? Beleza. Só que, o que acontece quando, por exemplo, se adiciona um soluto, ou seja, se adiciona a quantidade de alguma coisa, por exemplo, de sal ou de açúcar nessa água? O que vai acontecer com essa temperatura de ebulição dessa água? Vocês acham que altera? Não altera? Se vocês fizerem essa experiência, seja no laboratório ou mesmo em casa, com a medida de um termômetro que suporte essa temperatura aí, por exemplo, de 100, cento e poucos graus Celsius, claro, tomando os devidos cuidados, né? Mas vocês vão perceber que se a gente compara a temperatura de ebulição, por exemplo, de água pura, no caso a água que a gente já se utiliza em casa já não é pura, né? Já é uma solução de água, uma solução aquosa com alguns sais minerais dentro, mas tudo bem. Vamos comparar essa solução com uma que a gente vai adicionar uma quantidade de sal bem maior, por exemplo. Ou de açúcar, qualquer coisa, algum soluto lá que vai formar, né, uma solução mais concentrada, por exemplo, desse soluto em água. O que vai acontecer? A água pura, ela vai evaporar, a temperatura de ebulição dela é 100 graus Celsius na pressão atmosférica de 1 atm, né? Beleza. E se a gente começar a adicionar, por exemplo, sal ou açúcar nessa água, fazer ela virar uma solução, se vocês forem medir a temperatura do momento que ela vai começar a entrar em ebulição, vocês vão observar que a temperatura dessa água vai alterar. Ou seja, a temperatura que a água vai entrar em ebulição quando se forma essa solução vai ser vamos dizer assim, um valor diferente da temperatura quando ela está no seu estado puro, vamos dizer assim, só com água. Ou seja, isso é um exemplo de uma propriedade coligativa a partir do momento que se prepara uma solução. Que por isso que até que eu coloquei essa figurinha aqui, ó. Em geral, vocês vão ver que uma das propriedades coligativas que a gente vai comentar sobre 4 propriedades coligativas aqui nessa aula, né? A gente vai falar da tonoscopia, né? Que é uma propriedade coligativa relacionada à pressão de vapor. Vamos falar da ebulioscopia, que é uma propriedade coligativa relacionada à mudança da temperatura de ebulição, né?
da crioscopia, que é relacionada à mudança da temperatura de congelamento ou de fusão né, do solvente. E vamos falar também do processo de osmose, que também é bastante comum aí, que também acaba sendo uma propriedade coligativa de soluções. Vamos falar desses quatro processos principais de maneira mais geral, cada um deles, né? Só que uma coisa importante a gente já salientar desde já das propriedades coligativas é que ela não depende do tipo do soluto que está sendo adicionado lá naquele solvente. Então, por exemplo, você está comparando água e quer saber a mudança de temperatura de ebulição adicionando, por exemplo, açúcar um dos recipientes de água e adicionando sal, por exemplo, de cozinha no outro. Então você está adicionando sacarose em um recipiente e adicionando cloreto de sódio no outro recipiente. Aí vem a pergunta: será que o fato de eu adicionar diferentes substâncias vai influenciar na mudança dessa propriedade coligativa, que é, por exemplo, a mudança da temperatura de ebulição da água? O que eu posso dizer para vocês, pessoal, se você adicionar a mesma quantidade de, vamos dizer assim, de partículas de cada uma, de açúcar e de sal de cozinha, eu posso dizer para vocês que não vai mudar o valor, a diferença do valor que cada uma vai alterar na temperatura de ebulição. Moral da história, uma coisa importantíssima das propriedades coligativas é que ela depende sim da quantidade que coloca lá, seja de açúcar, de sal ou de qualquer soluto que vai se dissolver lá num determinado solvente. Porém, ele não depende, a propriedade coligativa, essa mudança da propriedade física, por exemplo, do solvente, não depende da natureza do soluto que está sendo adicionado. Isso é uma coisa que às vezes não sabe disso, mas que é a pura verdade. A gente adicionar sal ou açúcar lá, se os dois se dissolverem bem no solvente, o fato de ser sal ou açúcar não vai influenciar na mudança, por exemplo, do ponto de ebulição da água. Porém, a quantidade, ou seja, a concentração que a gente coloca de cada um, isso se influencia. Então, eu só posso comparar do sal e do açúcar se a gente colocar quantidades iguais dos dois. Aí a gente pode dizer que a propriedade coligativa de ambos vai mudar a mesma coisa. Assim, por exemplo, o ponto de ebulição da água vai mudar a mesma coisa se eu adicionar a mesma quantidade de sal e açúcar em diferentes recipientes. Entretanto, se a gente adicionar quantidades diferentes de um ou de outro, aí a propriedade coligativa é relacionada com essa concentração de quanto de soluto está se colocando lá. Por isso que é importante vocês terem em mente isso. A propriedade coligativa, essa mudança da propriedade quando se forma a solução, é relacionada com a concentração, ou seja, com a quantidade de partícula do soluto, mas não com o tipo do soluto, o que ele é. Se é açúcar, se é sal, se é... Basta ele se dissolver na solução, né? Ele precisa se dissolver na solução. Beleza? Então, essa é a primeira coisa. Então, aqui, ó, nesse exemplo, eu coloquei... quando a gente adiciona, por exemplo, sal ou açúcar numa solução em água, por exemplo, que está fervendo a 100 graus Celsius, se a gente adicionar o sal lá, vocês vão reparar que essa água vai deixar de ferver momentaneamente, mesmo se aquecendo ela lá. Por quê? Porque você está mudando, quando você prepara a solução lá, você está mudando a temperatura de ebulição dessa água, que em geral vocês vão ver que vai aumentar. Então vai de 100 graus, quando ela, por exemplo, se ela tivesse pura, 100 graus, né? Vai para um ponto de ebulição, uma temperatura para ela começar a evaporar novamente maior. Só pelo fato de ter adicionado lá o sal ou o açúcar. Beleza? Além disso, uma outra propriedade coligativa que é comum, carro que necessita, por exemplo, adicionar lá uma certa quantidade de, sei lá, de água, por exemplo, no radiador, coisa assim, qualquer coisa relacionado com a função do automóvel, né? De uma forma geral, em lugares frios, que, por exemplo, a temperatura do local está abaixo de 0 graus Celsius, aqueles lugares, por exemplo, como o Canadá e outros lugares, tipo na Europa também, e esses lugares normalmente mais frios, que chegam em temperaturas, por exemplo, abaixo de 0 graus Celsius, é muito comum por exemplo, na água se adicionar alguns solutos, certos compostos, que pode ser soluto na forma líquida ou sólida, mas é muito comum se adicionar um certo soluto nessa água, por exemplo, ou nesse líquido que você está usando, para fazer com que ele
diminua o ponto de congelamento dele, que é uma outra propriedade coligativa que ocorre na formação da solução. Muda o ponto de congelamento que é a crioscopia que eu vou comentar, né? Das soluções. No caso do solvente, né? Então, para lugares frios, eles se utilizam muito disso, de adicionar esse soluto em água, por exemplo, justamente para essa água não congelar. Por quê? Porque o ponto de congelamento dela, que antes era, por exemplo, na pressão atmosférica, era de 0 °C, quando você adiciona um soluto nela e forma uma solução, a temperatura dela vai passar a ser negativo, por exemplo, tipo menor do que 0 °C. Isso vai fazer com que ela tenha mais dificuldade de congelar em lugares que é muito frio. Então isso faz com que você mantenha a água no seu estado líquido, que é como se deseja para essa utilização da água, por exemplo, em automóveis. Beleza? Uma outra propriedade coligativa que é comum também que a gente vai comentar é por que a gente coloca, por exemplo, em carne, peixe, às vezes em alguns alimentos, para manter ele, vamos dizer assim, mais tempo sem estragar ou coisa do tipo, a gente costuma colocar sal ao redor dele. É comum, já repararam isso? Quando aqueles peixes ou carne, muitas vezes pra você manter ela, colocar sal ao redor. Por que é comum isso? Que é uma outra propriedade coligativa também, relacionada com a movimentação das moléculas, nesse caso de água, né? É, tipo, do local menos concentrado para o mais concentrado, que é o processo que a gente chama de osmose, e isso faz com que, por exemplo, o fato da água passar da parte interna dela, que tem menor concentração, para a parte externa, vai fazer com que mantenha a carne por mais tempo sem estragar. Por quê? Porque normalmente os micro-organismos que vai causar, vamos dizer assim, essa decomposição da carne, essa degradação dela de alguma forma, dependem, por exemplo, da água para poder se procriar. Então, se você retirar a água dali, por exemplo, colocando sal fora e a água vai começar a passar para o lado mais concentrado, né? Ou seja, que tem mais soluto, que no caso é o lado de fora, porque vai ter mais sal presente ali, vai fazer com que ela tenha menos água lá dentro e os micro-organismos não cresçam, vamos dizer assim, tantos micro-organismos dentro da carne para poder estragá-la, certo? Então vamos falar da primeira propriedade coligativa, que é a tonoscopia. A tonoscopia nada mais do que um processo que envolve a mudança de pressão do vapor do solvente é, quando ele está em solução ou quando ele está puro, né? Quando um solvente está puro e a gente coloca ele, por exemplo, num recipiente fechado, o que ocorre normalmente, que é natural de qualquer solvente acontecer quando ele está num recipiente fechado? Normalmente, para que as fases. Que o solvente está na fase líquida normalmente. Só que tem também aqui uma fase que vai formar aqui de solvente, que é uma fase que a gente fala que é a fase vapor, que o solvente vai começar a, a ir para a fase gasosa, vamos dizer assim, até as duas fases, a líquida e a gasosa, entrarem num processo de equilíbrio. Aí, se você medir a pressão que as moléculas, por exemplo, do vapor, exercem sobre a superfície aqui desse líquido que tem essas moléculas também, isso no solvente puro, ele vai ter lá uma certa pressão relacionada com, vamos dizer assim, com o quanto de pressão exerce esse vapor em cima dessa superfície do líquido. Isso é o que a gente chama de pressão de vapor. Normalmente, aqueles líquidos mais voláteis que evaporam com mais facilidade, quando você coloca ele em recipiente fechado, a pressão de vapor daquele líquido ali, para entrar em equilíbrio as fases líquido e vapor daquele solvente, normalmente são maiores. Então, basicamente, ele tem um certo valor relacionado com essa pressão de vapor desse solvente quando ele está puro. Se esse solvente for colocado, por exemplo, na forma de solução em que é adicionado soluto nesse solvente, ou seja, ele não vai estar mais na forma pura, agora você está adicionando lá algum certo soluto nele, o que vai acontecer? Essa pressão de vapor das moléculas que estão aqui na fase gasosa do solvente vai diminuir, ou seja, vai ter menos moléculas aqui nessa parte gasosa depois que você adiciona o soluto, quando comparado com o solvente puro. Por quê? Porque
De uma forma geral, essas moléculas do soluto que vão ficando aqui na parte líquida, elas vão normalmente dificultando a passagem das moléculas do solvente para a fase gasosa. Isso faz com que menos moléculas do solvente consiga vir para essa fase gasosa e, consequentemente, abaixa a pressão do vapor dessa solução, desse solvente, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma consequência do fato de se transformar numa solução, ou seja, de adicionar soluto nesse solvente. Isso a gente chama de tonoscopia, que nada mais é que diminuição da pressão de vapor, né, desse solvente, de um líquido, quando se adiciona um soluto lá, não volátil que vai ficar lá disperso nesse líquido. Então esse soluto dificulta essas moléculas passar para a fase gasosa, quando está num recipiente fechado. E essa dificuldade faz com que menos moléculas fiquem na fase gasosa, o que vai influenciar numa pressão dessa fase gasosa sobre a superfície líquida, uma pressão menor, né? Já que vai ter menos moléculas ali para pressionar, certo? E teve um cientista, que é o François Raoult, que ele propôs essa lei de Raoult, depois que ele estudou essa questão da pressão para diferentes gases, assim, para diferentes solventes também, que ele conseguiu chegar nessa relação, que a pressão de vapor, por exemplo, de uma solução, ela é relacionada com a pressão de vapor desse solvente puro, né? Vezes isso aqui do solvente que a gente chama de fração molar. O que é essa fração molar? Nada mais é que o número de mols desse solvente, né? Por exemplo, do solvente que está nessa solução, dividido pelo número de mol da solução. Ou seja, que é um número de mol relacionado com o número de mol do solvente aqui em cima, né? Dividido pelo número de mol, uma soma do número de mol do soluto, porque foi adicionado soluto quando ele vira uma solução, né? Mais número de mol do solvente, certo? Então essa soma, que é o que vai dar o número de mol da solução, é o que, tipo, faz essa divisão, número de mol do solvente dividido pelo número de mol da solução, que da solução é a soma do número de mol do soluto mais solvente, vai dar o que a gente chama de fração molar. Mas normalmente esse valor da fração molar é um valor que é menor ou igual a 1. Então, se ele for 1, é aquele momento que tipo, o solvente está puro. Então você não tem nada de soluto, nada, o solvente está puro. Então você vai dividir número de mol do solvente dividido por número de mol do solvente, como os dois valores são iguais, vai dar 1. Então, é um momento que a pressão de vapor vai acabar essa fração molar aqui sendo 1. Então, 1 vezes a pressão do vapor dele puro. Então, essa pressão do vapor dele vai ser igual à pressão de vapor dele puro, que é quando ele está puro. A partir do momento que começa a se adicionar soluto, vocês percebem que começa a aumentar esse valor aqui do denominador. E quando a gente aumenta o valor aqui desse número de mols da solução, pelo fato da adição do soluto lá, faz com que o valor dessa fração molar, já que o número de mol do solvente não está mudando nesse caso, só está se adicionando soluto, né, naquela solução, faz com que esse valor fique menor que 1. Então, toda vez que esse valor for menor que 1 é quando o solvente tem, por exemplo, soluto lá no meio. Que aí essa fração molar vai ser menor que 1, porque ela só é igual a 1 quando o solvente está puro. E aí, quando ela for menor que 1, se a gente for multiplicar essa pressão do solvente puro, a pressão de vapor dele puro, vezes um valor menor que 1, vocês concordam comigo que vai dar uma pressão de vapor da solução menor. Por isso que, tipo, por essa relação a gente consegue chegar que a pressão de vapor, que é essa tonoscopia, diminui quando a gente adiciona soluto lá na solução. Certo? Essa é uma das propriedades coligativas que são importantes a gente estudar. A próxima é o que a gente chama de ebullioscopia. Essa propriedade coligativa é uma propriedade que, com a adição de soluto, o que muda? A temperatura de ebulição desse solvente que está na solução. Então, em geral, a temperatura de ebulição dele vai ser maior que a temperatura de ebulição dele puro. Opa! De uma forma geral, a temperatura dele vai ser maior do que dele puro. Nossa, professor, por quê, né? Por que, por exemplo, a água pura, por exemplo, evapora a 100 graus Celsius se estiver numa pressão de 1 atm, e
quando adiciona lá sal nela, ou açúcar, qualquer soluto, e forma uma solução, a temperatura de ebulição dela fica maior. É um processo que tem muito a ver com aquela questão que a gente explicou da pressão de vapor. Quando a gente adiciona soluto lá no líquido, o que vai acontecer? O soluto ele vai dificultar com que as moléculas do solvente consigam, por exemplo, evaporar quando você fornece energia para elas. Como eles dificultam esse processo de evaporação das moléculas do solvente, você vai ter que fornecer mais temperatura, ou seja, mais energia, vamos dizer assim, vai ter que ter uma temperatura maior para que esse solvente que antes ele conseguia com mais facilidade ir para a fase gasosa, agora ele vai precisar de uma temperatura maior pela dificuldade que o soluto está exercendo ali com ele, interagindo com ele, maior para conseguir evaporar. Por isso que o ponto de ebulição aumenta. Você precisa fornecer mais energia para você poder fazer com que o solvente evapore. Justamente por essa dificuldade que o soluto exerce nessa solução. Então, quanto mais soluto tiver, em geral, na solução, né? Em geral, você vai fazer com que esse ponto de ebulição aumente cada vez mais. Não é um aumento muito grande da temperatura, mas vai ser sempre acima da temperatura de ebulição quando esse líquido está puro. Beleza? E a outra propriedade que a gente... Ah, outra coisa. Antes disso, eu coloquei aqui como exemplo aquele exemplo que eu já tinha falado lá no início, né? Que é justamente o exemplo mais clássico que a gente pode dar é aquele do ponto de ebulição da água, né? Que é 100 graus Celsius quando ela está pura, né? A 1 atm. E quando a gente adiciona sal ou açúcar, independente, lembra que a propriedade coligativa não depende da natureza do soluto. Vai depender só da quantidade que coloca dele. Aí, dependendo dessa quantidade, quanto maior a quantidade colocada desse soluto, mais vai fazer com que o ponto de ebulição dessa água fique maior. Ou seja, uma elevação do ponto de ebulição, esse processo de ebulioscopia. Ou seja, vai para 100 e poucos graus Celsius, né? Dependendo da quantidade de soluto. Certo? Então, basicamente esse é o processo que a gente pode dar como exemplo aí que a gente se utiliza no dia a dia. A crioscopia, conforme eu já tinha comentado lá daquela adição do soluto lá, por exemplo, em água, para fazer com que essa água ela diminua o ponto de congelamento dela, é um outro processo que ocorre também. Que a temperatura de congelamento de um solvente puro, ela fica, vamos dizer assim, menor quando esse solvente está numa solução. Então, por exemplo, a água, vamos dar o mesmo exemplo da água. A água, o ponto de congelamento dela para ela passar do estado líquido para o sólido, por exemplo, que as fases sólida e líquida fiquem em equilíbrio, é o ponto de 0 graus Celsius quando está em pressão de 1 atm. Beleza? Quando se adiciona nessa água qualquer soluto que se dissolva nela lá, se a gente tentar fazer com que essa água vire sólido, ela vai precisar de uma temperatura para congelar, né, menor do que esse 0 graus Celsius de quando ela estava pura. Que é que a gente diz que diminui a temperatura de congelamento. Professor, por que da temperatura de ebulição aumenta, da temperatura de congelamento diminui? Sim, diminui. Então é como se tipo as temperaturas de congelamento e de ebulição, tipo, a de ebulição aumenta e a de congelamento diminui. Ele alarga o fato de adicionar o soluto lá no solvente. Por que no caso da de congelamento? Esse fenômeno ele pode ser explicado porque quando vai se formar a estrutura sólida, quando o solvente está puro, isso facilita a interação entre as moléculas de solvente para fazer com que ele se estruture e forme uma estrutura sólida e rígida com mais facilidade. Por exemplo, no caso da água, precisa de 0 graus Celsius para isso. Quando tem moléculas de soluto lá no meio, normalmente essas moléculas de soluto, elas dificultam a interação entre essas moléculas do solvente uma com a outra para fazer com que eles consigam ficar num estado de agregação, vamos dizer assim, mais juntinhos e mais rígido, vamos dizer assim. A molécula de soluto dificulta isso. Logo, dificulta então que eles virem sólidos. Então você precisa fornecer uma energia menor ainda para fazer com que esse sólido, com que essas moléculas do solvente consigam se organizar
interagir, mesmo com o soluto atrapalhando ali, para ela poder conseguir chegar nesse estado sólido. Por isso que a temperatura de congelamento, nesse caso, diminui. Então, se da água era 0 °C quando ela é pura, quando se adiciona um soluto nela, passa a ser, sei lá, graus negativos, né? Aí depende da quantidade de soluto que se adiciona. Beleza? Um exemplo que a gente pode dar que é bastante típico em lugares frios, o que as pessoas, por exemplo, lá no Canadá costumam fazer quando tem lugares que a neve, né, que nada mais é que a água quando ela começa a congelar, né, aí começa a formar aquelas camadas de gelo, o que costuma ser feito para fazer com que ela descongele em tempos frios? Eles costumam adicionar sal, por exemplo, ou açúcar, em geral é sal que eles adicionam. Eles costumam adicionar, por exemplo, cloreto de sódio em cima desse gelo para fazer com que na presença do soluto o ponto de congelamento daquela água vai diminuir e naquela temperatura que ela estava antes congelada, ela precisaria de uma temperatura menor ainda para congelar. Faz com que ela então, naquela temperatura, ela derreta. Então faz com que essa neve a 0 °C que ela estava lá congelada, como ela precisa de uma temperatura menor após a adição do sal, né? Para ela congelar, faz com que ela não tenha essa temperatura e acabe derretendo. Então eles utilizam muito disso para fazer a neve derreter e liberar a pista novamente sem essa camada de gelo em cima. Aí eles adicionam sal, que é uma propriedade coligativa, né? Quando forma essa solução, o ponto de congelamento da água diminui. Beleza? E por fim, a gente vai falar dessa última propriedade coligativa, que é a osmose, muito comum, inclusive, em processos biológicos. Muito comum. Vocês vão aprender muito isso também na parte de biologia. Mas a osmose, a gente falando um pouco mais do processo físico dela, ela nada mais é que, por exemplo, se a gente colocar vamos dizer assim, um recipiente, que esse recipiente é dividido por uma membrana semipermeável, o que seria essa membrana semipermeável? É uma membrana que ela deixa as moléculas de solvente passar de um lado para o outro, porém não deixa as moléculas de soluto passar. Então ela permite essa membrana a passagem só das moléculas do solvente. Por exemplo, se for de água, ela vai permitir a passagem de água para lá e para cá, mas tudo que tiver disperso na água ela não vai deixar passar. Então uma membrana, por isso que ela é semipermeável. Ela deixa a água permear, mas não deixa qualquer coisa, ela deixa o solvente. Então, se a gente prepara uma solução desse tipo, só que de um lado dessa membrana, a gente prepara uma solução menos concentrada, ou seja, com mais moléculas de solvente e menos de soluto, e do outro lado da membrana a gente prepara uma solução com mais moléculas de soluto, ou seja, aumenta a quantidade de soluto lá, em outras palavras, uma solução mais concentrada, o que vai acontecer normalmente nesse processo? As moléculas do solvente, ela vai ter a tendência de passar espontaneamente do local que tem menor concentração, ou seja, que tem menos soluto, para o local que tem maior concentração. E esse processo é espontâneo que vai acontecer, que é um processo que a gente chama de osmose. Nada mais é que a passagem espontânea do solvente da solução mais diluída, que é essa solução de menor concentração, para a solução menos diluída, que é aquela solução que tem maior concentração. A água passa da menos diluída para mais diluída. Por quê, professor? Normalmente, gente, os sistemas sempre têm uma tendência de tentar, vamos dizer assim, se dispersarem de alguma forma, de tal forma que você iguale as propriedades entre um sistema e outro. Então, isso ocorre, por exemplo, com a temperatura. Você coloca lá um corpo quente e um corpo frio, qual que é a tendência? É a temperatura desse corpo quente começar a diminuir, do corpo frio, por consequência, vai começar a aumentar, até que a temperatura dos dois sistemas que estão em contato se igualem. A tendência é essa, para que a temperatura fique igual em todos os pontos, não é? No caso da concentração é algo parecido. Se a concentração de um lado tá menor, tá maior ou menor que do outro lado, qual que vai ser a tendência? No caso de uma membrana semipermeável, vai ser as moléculas de soluto passar de um lado para o outro até um ponto que as concentrações fiquem iguais entre um sistema e outro, que é o que a gente vai
chamar de meio que as soluções são isotônicas. Mas quanto a isso eu não vou entrar nesses detalhes agora. Em biologia vocês vão aprender melhor sobre essas diferentes soluções. Porém, quando o solvente ele passa da solução menos concentrada para mais, o que vai acontecer? Essa que era mais concentrada vai começar a cada vez mais ficar menos concentrada, porque está aumentando a quantidade de solvente e de soluto não está mudando. E essa que tinha muito solvente, como está diminuindo a quantidade de solvente dela, vai fazer com que essa concentração comece a aumentar a concentração do soluto, porque está diminuindo a quantidade de solvente desse lado. Até o momento que as concentrações de soluto em ambos os lados se igualem. Então, por isso que o solvente passa da menos concentrada para a mais concentrada, no caso da osmose. Podemos dar o exemplo que eu já citei para vocês lá no começo da carne, entre outros alimentos também, que a gente utiliza normalmente uma solução mais concentrada externa. Aí a superfície da carne é como se ela agisse como essa membrana semipermeável, que ela não deixa os compostos, as proteínas, as coisas que estão lá dentro da carne passar por essa membrana da superfície da carne, porém ela deixa a água passar de lá para cá. Então a carne internamente ela tem uma certa quantidade de água que favorece o crescimento, por exemplo, de micro-organismo. E o crescimento desse micro-organismo pode muitas vezes causar o processo de degradação, decomposição dessa carne, o que faz ela estragar. Quando se coloca o sal do lado de fora, você torna a parte de fora dela uma solução mais concentrada. Então, o solvente, lembra que ele vai na osmose do menos concentrado para o mais? Então, o meio interno da carne está menos concentrado, o de fora com sal vai ficar mais concentrado, então o solvente vai começar a passar de dentro da carne que está menos concentrado para fora da carne que está mais concentrada. Logo, a carne vai começar a perder água. Isso faz com que favoreça a carne durar mais tempo, porque os micro-organismos sem água não têm a mesma facilidade de crescer, por exemplo, e de se reproduzir. Beleza? Do alface é maneira muito similar. Quando a gente, por exemplo, faz um alface bem temperado do lado de fora, como ele tem bastante soluto por causa desse tempero do lado de fora, isso faz com que a água que está presente dentro da alface, ela começa a passar de dentro para fora, porque fora está mais concentrado por causa do tempero, e por isso que após um tempo a alface começa a ficar murcha. Então, por quê? Porque ela vai perdendo a água que ela tem dentro, que ajudava um pouco a dar uma estrutura para ela. Ela começa a perder essa água de dentro e por isso ela começa a murchar. Então, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, deixar uma alface, por exemplo, sem tempero em água, por exemplo, por um tempo, por alguns dias, por exemplo, e uma outra alface cheia de tempero, cheia de coisa de soluto lá no meio, ou seja, uma solução mais concentrada do lado externo da alface, vocês vão ver que depois de alguns dias a alface que tá com uma solução mais concentrada externa a ela, vai estar muito mais murcha do que por exemplo, que tiver só em água. Por quê? Porque a água que tá, o solvente, que é a água que está dentro da alface, vai começar a ir para o lado mais concentrado, que é o processo de osmose. Beleza? É isso que vai ocorrer nesse processo. Então essas são as 4 principais propriedades coligativas que eu gostaria de falar para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido. Isso é bastante importante, né, nesse processo de formação da solução, essas propriedades. Inclusive a gente lida com elas muito no dia a dia, né? Espero que vocês tenham entendido. Continuem estudando, acompanhando aí os vídeos do canal. Bons estudos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.